Olá pessoal, eu sou a professora Daiane Magalhães, trabalho com língua portuguesa, sou formada em Letras Libras pela Universidade Estadual do Paraná, UniOeste, e venho hoje apresentar para vocês um plano de aula do 9º ano de língua portuguesa sobre os gêneros dissertativo e argumentativo. Moro aqui em Guaraniaçu, no estado do Paraná. E quero falar com vocês hoje, estudantes, sobre os gêneros textuais. O que é um gênero textual? Ou, como a gente chama agora, né, um gênero do discurso. Então, o nome já está falando. Discurso porque é discursivo, porque é de comunicação. É tudo aquilo que a gente usa para se comunicar no nosso dia a dia, né? Aquilo que é capaz da gente olhar e ter uma leitura daquilo, uma placa de sinalização, né, o próprio semáforo que a gente encontra no cruzamento, o e-mail que nós usamos no nosso dia a dia, as próprias conversas de WhatsApp, sem contar, né, as inúmeras, não só verbalmente, mas aquilo que a gente pode também se comunicar através da escrita. Tudo isso a gente consegue colocar no papel através de uma escrita, né? Mas não basta eu escrever palavras. Para mim escrever um texto, eu dependo de uma gramática, eu dependo da ortografia, da norma culta da língua portuguesa, né? Sem falar que é necessário eu seguir uma estrutura, as características de cada tipo de texto, de cada tipo de gênero, né, discursivo. O e-mail, ele traz algumas características, placas de sinalização e orientação que a gente encontra no dia a dia, precisam também apresentar certas características, a propaganda, a notícia, a reportagem, são gêneros do discurso, é tudo aquilo que a gente usa para se comunicar. E cada um deles traz a sua estrutura, traz as suas características e elas são bem evidentes de um texto para o outro. E a gente vai falar então hoje sobre o texto dissertativo argumentativo. O próprio nome já está falando, dissertativo vem de dissertação. Você sabe o que é, né? Para que ele é produzido? Como que eu faço para mim produzir um texto desse? Como que eu faço para mim identificar se ele é um texto argumentativo, né? Se ele é dissertativo? A gente encontra muitas propostas desse tipo de texto, tanto no Enem, que é um dos exames nacionais aí, né, que o pessoal utiliza muito para bolsas de estudos, de graduação e tudo mais, e muitas das vezes são prejudicados na nota por não conhecer o tema, né, o assunto que é abordado, que é pedido para que seja explanado dentro do texto dissertativo. Os vestibulares, a maioria, né, desses textos pedidos nesses tipos de avaliações, tanto externas, né, quanto no discorrer do próprio dia a dia escolar, é pedido então o texto dissertativo argumentativo. E ele se trata então de um texto que traz argumentos, e esses argumentos eles têm que ser validados, não pode ser qualquer tipo de argumentos. O meu pensamento e eu vou pôr lá no papel. Não, eu tenho que validar esses argumentos. Mas de que forma, né? Então ele é aquele texto que se organiza na defesa de um ponto de vista sobre um determinado assunto. E ele é fundamentado com argumentos a fim de ele influenciar as ideias e a opinião do leitor. Então ele serve também para convencer o leitor, né, sobre aquele assunto, se ele se posicionou favorável, por que ele se posicionou favorável, né, ele conseguir convencer o leitor a respeito disso, e se ele se posicionou ao contrário, como que ele consegue influenciar ali na leitura daquela pessoa que está lendo para que ela mude de opinião, tá? E aí ela tem essa dupla natureza, né? Esse texto ele tem essa característica dupla de ser argumentativo, porque ele vai defender aquela tese, defender aquela opinião, e dissertativo porque ele vai explicar o porquê que ele está defendendo, né? Quais são os motivos que ele está defendendo aquele determinado assunto. Por isso, então, que a gente consegue falar assim que tem uma diferença. Há uma diferença entre a gente argumentar e a gente opinar, principalmente durante a escrita, né? Dissertar é eu expor um assunto,
né? Eu colocar esse assunto de forma abrangente, né? Com argumentos, validar. E argumentar é eu conseguir comprovar, eu conseguir ali colocar fatos evidentes, eu colocar provas, contraprovas, né? E argumentar seria então essa forma com que eu consigo provar a minha opinião, né? Talvez se ela é certa ou se ela é certa ou incorreta naquele determinado momento, mas eu ter argumentos para isso. Eu consegui convencer o leitor ali de que aquilo que eu estou defendendo está de certa forma, né, corretamente. E a opinião, né, opinar sobre isso, é eu apresentar a minha posição sobre esse tema, mas de uma forma coerente, né, eu saber do que eu estou falando. Não adianta, por exemplo, eu ir falar sobre a política do Brasil, né, e eu não ter esse conhecimento sobre as leis políticas. É muito fácil eu falar, por exemplo, sobre a saúde brasileira, sobre a educação brasileira, sobre o Sistema Único de Saúde, por exemplo, o SUS, mas eu não ter um conhecimento sobre isso. Então vai me faltar argumentos lá na altura do meu texto. Eu não vou conseguir explanar isso de uma forma coerente. Eu posso colocar minha opinião, mas como que eu vou validar a minha opinião se eu não conheço sobre o assunto? E para isso, eu preciso então seguir a estrutura desse texto. Eu preciso seguir as características desse texto, que de certa forma a gente pode dividir em três principais características. É claro que dentro dessas três a gente vai conseguir apontar, né, mais detalhes. Mas no primeiro modo, a gente pode dizer assim, que ele é caracterizado pela introdução, pelo desenvolvimento e por uma conclusão. A introdução desse texto, né, o autor vai deixar claro ali o tema, né, que ele vai defender, a tese, tá? Qual que é o assunto daquilo que ele vai falar. E aí, no desenvolvimento, que ele pode ser dividido em 1, 2, 3 parágrafos, vai depender dos argumentos que o autor tiver, vai depender do conhecimento que ele tem aprofundado ou não sobre esse determinado tema, sobre esse determinado assunto, né? Ele vai falar sobre esse assunto de uma forma clara, de uma forma abrangente, conseguindo colocar detalhes de comprovação. E aí, por último, a gente divide num parágrafo só a conclusão. O que ele concluiu depois que ele conseguiu argumentar, depois que ele conseguiu colocar tudo isso no papel, né? O seu conhecimento, a sua opinião de forma clara, as suas contraprovas e assim por diante, tá? Porém, a gente precisa saber que para mim discorrer um texto, para mim escrever um texto, eu preciso conhecer a minha língua, a minha comunicação. E que para mim escrever esse texto, eu preciso seguir a norma culta da língua portuguesa. Tenho normas, né? Eu tenho uma gramática, eu tenho uma ortografia, eu tenho elementos coesivos, né? Eu tenho uma coerência entre todos esses elementos que eu preciso escrever de uma forma correta. Principalmente hoje, a nossa gramática, né? A nossa ortografia, e que está ficando bastante esquecida. Então, a gente tem que saber que nós podemos falar verbalmente, se comunicar verbalmente, muitas das vezes, faltando R's e S's, né? Ou às vezes também diante da nossa própria, onde que a gente mora, da nossa região, do nosso dialogismo do dia a dia, a gente esquece muitas vezes que a nossa comunicação ela é pautada na norma culta da língua portuguesa. E aí a gente acaba esquecendo que a nossa comunicação aí também depende exclusivamente dessa gramática, dessa ortografia, desse dia a dia. E aí coloca no papel aí, principalmente os estudantes, eles colocam no papel, às vezes, na forma que é falado, na forma que eles conseguem se comunicar com os colegas, as gírias do dia a dia, né? Muitas das vezes as abreviações da própria comunicação do WhatsApp, do Facebook, né, do Instagram, está atrapalhando essa comunicação escrita, né, que vem se perdendo aí. Então a gente precisa prestar bastante atenção quando a gente vai escrever, né, seguir corretamente a nossa gramática e principalmente aí a nossa ortografia.
E aí eu trouxe para vocês então uma tabela que ela vai trazer ali elementos coesivos que a gente precisa então colocar ali no texto, né? Que é os advérbios, as preposições, as conjunções, né? Que a gente precisa. E aí, por fim, eu trouxe para vocês então uma tabelinha que ela está na cartilha do Enem. Ela é bem sintetizada, bem bacana para ser seguida, que ela vai dividir ali as 3 características principais do texto, né? No primeiro parágrafo, por exemplo, ela traz ali o tema, a tese, aí no desenvolvimento, né? Os argumentos 1, 2, 3, e aí a conclusão, que seria um parágrafo só, né? Que vai retomar a tese e vai concluir as intervenções que foram feitas. E para colocar isso mais evidente, eu trouxe para vocês então um exemplo de redação que foi nota 1000 no Enem no ano de 2017, de um estudante que ele falou ali sobre a questão da surdez, né, no Brasil, e foi pontuada aí com nota 1000, porque ele trouxe bem certinho então as 3 principais características, a estrutura bem correta do texto dissertativo argumentativo. Né? Ali no primeiro momento ele trouxe ali a apresentação do tema, né? Tanto é que ele pontuou ali na mitologia, como que era vista a surdez naquela época e tal, e aí no desenvolvimento ele consegue deixar ali bem claro os seus argumentos, e aí por último ele traz a conclusão. O prof deixou ali para vocês grifado, já destacado esses elementos para que a gente tenha isso como exemplo.